A perda do seu pai, você acha que foi o momento mais difícil da sua vida? Foi. Como lidar com um momento tão duro? Olha, Karina, eu entrei em depressão, assim, eu comecei a ficar em depressão. Foi um tempo muito difícil para mim. Foi muito difícil. E aí, depois dessa época, né, na minha adolescência... Você parou de cantar? Né? Você tirou um período? Eu fiquei um tempo de luto, assim, uns meses. Mas na minha adolescência, quando eu falei aqui que eu parei e tal, de lá pra cá, depois que Deus transformou minha vida, quando meu pai viu o anjo entrar na igreja e tudo, eu nunca mais tinha parado, assim, eu não quero mais gravar, não quero mais saber de nada. Foi terrível, só que dessa vez foi ainda pior, assim, né, porque foi uma outra situação. Mas eu realmente, olhei no espelho e falei, eu não quero mais seguir em frente. Eu não quero mais gravar, não quero mais cantar, não quero mais viajar, vou sumir uns tempos, assim. Pensei em ficar mesmo uns 10 anos, assim, sumir. Talvez depois eu voltava para pensar em gravar, porque meu pai, ele que me ajudava em todos os meus repertórios, sabe? Ele me ajudava muito, assim. Eu mostrava também ou ele ajudava na escolha? Só ajudava na escolha, ele não era compositor. Mas... ele ouvia junto comigo. Sim. Eu mostrava as canções para ele, aí tinha aquelas que ele aprovava e tinha aquelas que ele não aprovava. E ele falava, essa pode gravar, essa aqui não. Essa é mais ou menos, deixa, vamos para a próxima. Então ele me ajudava muito. E quantas vezes, Karina, assim, eu tava ouvindo canções com ele e ele começar a chorar. Assim, filho, essa canção aqui, Deus vai fazer coisas grandes através dessa canção. Sabor de Mel foi uma delas. Deus deu uma visão para ele. Quando eu recebi essa canção do compositor, que é o Agailton Silva, na época eu gravei, foi em 2008 que eu gravei esse Sabor de Mel, já faz bastante tempinho, né? Ela é atual, o povo ama muito até hoje. Não tem como não cantar, mas já faz uns bons anos. E aí eu recebi essa composição, junto com mais 3, que inclusive entrou no disco nessa época, o CD, o Apocalipse. Eu levei para ele, fui na casa dele, e mostrei Sabor de Mel. Meu pai começou a chorar, porque a música foi escrita baseada na minha história, né? Sabor de Mel. Ele começou a chorar e ele falou assim, filha, Deus me mostrou algo. Eu falei, o que é, pai? Mas ele era assim, tão íntimo de Deus, meu pai. Ele tinha uma graça tão grande que contagiava todo o lugar, todo o ambiente. Onde ele chegava, assim, as pessoas sentiam. Era uma coisa impressionante. E aí ele disse para mim, Deus me mostrou uma taça de ouro, ele colocou nas tuas mãos e descia um líquido, assim, um óleo de unção que descia do alto, assim, caía dentro da taça, e aí enchia, que transbordava, assim, derramava sobre tua mão. Aí eu comecei a chorar, foi uma glória, assim, na sala da casa. E ele falou assim, você vai ver o que Deus vai fazer. Não fala nada, só grava e você vai ver. Nossa. Karina, foi exatamente do jeito que Deus mostrou. Dentro do estúdio, eu gravando ali, todos os músicos falavam, essa canção vai estourar, essa música vai estourar. E eu falava amém, amém. Eu não falava nada, mas eu lembrava do que meu pai tinha me falado. E aí, quando eu gravei, que a gente lançou ela, foi um CD com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Sabor de Mel foi cantado no Brasil, fora do Brasil, entre as pessoas evangélicas, não crentes, todos os lugares que você possa imaginar, entrou. Então, assim, Deus fez algo revolucionário, assim, na minha vida, mudou a história. Então, meu pai, não só isso, mas todas as promessas de Deus para minha vida, ele viu se cumprir todas antes dele partir. Meu pai viu tudo acontecer, sabe? Todas as promessas, tudo aquilo que Deus mostrou para ele, tudo aquilo que ele falava para mim. E eu procurava seguir à risca tudo que ele falava. Filha, é aqui, não vai por ali. Às vezes eu queria dar uma desviada para cá, ele falava, filho, não é por aqui, fica aqui. É aqui o caminho, vai aqui. De que forma ele te ensinava a ter intimidade com Deus, assim, como ele tinha essa intimidade? Porque tantas pessoas buscam, né? Isso e às vezes falam, poxa, será que é só eu conversar? Será que era confiança, Karina, era dedicação, é fé mesmo? Eu sei que é polêmico, assim, mas eu acredito muito que existe aqueles xodós de Deus, assim, sabe? Meu pai era, assim, um xodó de Deus. Daqueles que o mundo não era digno, assim, aquele homem dos quais a Bíblia diz, né? Tem homens dos quais o mundo não é digno. Né?
E meu pai era um desses homens. E hoje eu vejo assim que ele foi um anjo que passou pela minha vida, sabe? E é muito difícil viver sem ele. Desculpa. É muito difícil. Eu sinto muita saudade do meu pai. Eu sinto. Sinto muita falta dele. Das palavras, do abraço, do beijo na testa que eu dava todos os dias. De conversar com ele, né? Sabe? Aqueles momentos difíceis, assim, que a gente passa. Eu chegava pra ele, olhava pra ele e já sabia. Eu não precisava nem dizer. Eu chegava pra conversar com ele, assim, ele já sabia já qual a palavra que ele ia me transmitir. Eu já, filho, não preciso nem dizer, eu já sei. É isso. E ele me ensinou a ter essa sensibilidade na adoração, essa comunhão com Deus, a amar Jesus, a orar. Você falou como que foi? Sim. Ele me levava para as orações. Ele falava da Bíblia como ninguém. E meu pai era analfabeto. Ele não sabia ler e nem escrever. E como ele fazia? Minha mãe que lia para ele. Oh, que lindo. Meu pai faleceu, minha mãe e meu pai tinham 52 anos de casados. E a minha mãe lia para ele. Então ele conhecia a Bíblia de capa a capa. Olha, e quando ele queria, ele pedia para ela ler? Quando ele queria, pedia. Tal e ele parte. pregava, ele subia no altar da igreja e pregava. E nossa, quantas vezes assim, eu parar a oração, ficar em silêncio, só para ouvir ele orar, para me aprender a orar com ele. Isso foi muitas e muitas vezes. E aí eu ficava admirada, falava, meu Deus, como que meu pai consegue orar desse jeito? Ele orava 1h30 de joelho. Mas não era uma obrigação, não, eu vou orar aqui, porque se eu não orar desse jeito, Deus não vai me ouvir, não. Sim. Ele orava e ele se quebrantava na presença de Deus e ele chorava, assim. Aí ele ficava de pé, ele andava para lá, ele andava para cá, ele andava para lá, e ele fazia assim na parede, e ele orava, e as lágrimas descendo. E aí ele falava, Jesus, tu estás aqui, Jesus, tu estás aqui, Jesus. Ele falava. E hoje eu oro assim, eu aprendi com ele, sabe? Aqueles momentos que a gente vai orar, que você não tem palavras, que você só chora. Eu achava no começo que se a gente só chorasse na presença de Deus, Deus não ia ouvir. E ele falava, não, se você não conseguir orar com palavras, só ore chorando. Sim. Ore chorando, só chore na presença de Deus, que Ele vai te ouvir no choro. Ele vai te ouvir, filha. Então aprendi isso com ele. Assim. E isso, assim, são lembranças, assim, maravilhosas, sabe? Na minha vida. E nesse tempo que eu entrei em depressão, quando ele foi levado, né? Eu tava com a minha filha, ela tinha 1 ano e alguns meses. O que é um grande desafio, né? Você lidar com as próprias emoções e ainda ter que cuidar do outro ser humano que depende de você. Você não transferir aquilo para a criança, para sua filha. Eu não queria transparecer para ela, né? Ela às vezes me via chorando, muito novinha. Ela chegava, passava a mãozinha assim no meu rosto para secar as lágrimas. Ela ficava olhando para mim. E aí eu saía de perto, assim, né? Para ela não ficar vendo aquilo. E não entendia nada. E o que eu fiz, Karina? Ou eu me levantava, ia à luta para vencer, ou eu me prostrava e ficava ali. Muitas vezes eu acho que a sua filha também veio nesse momento justamente para você ter uma razão, para você se levantar. Ela foi assim um travesseiro de consolo, sabe? Para mim. E eu olhava para ela e encontrava a força para seguir em frente. Sim. E Deus sabia exatamente porque Ele tinha me dado... Assim, eu passei a entender isso, sabe? Eu olhava para ela e falava, Deus, eu quero me mostrar alguma coisa. Aí eu comecei a entender. Falei, foi por isso que o Senhor me deu ela nesse tempo. Ela veio dele 1 ano e pouco, meu pai se foi. Então ela foi um presente de Deus, um consolo de Deus para mim. Pro seu pai ainda teve o prazer de conhecê-la? Foi no aniversário de 1 aninho, tem tudo registrado, fotos, vídeos, sabe?
E eu não consegui ver ainda, porque é difícil para mim. É ele ali junto, orando ali no aniversário de um aninho dela, né? E eu achava que ele ia viver muito ainda, muito tempo, muitos anos. Mas não foi assim, a vontade de Deus. E em meio àquela situação que eu estava, de angústia, e eu não tinha prazer em nada, e assim, parece que nada significava, mas tipo, gravar, eu olhava para minha filha e encontrava força para continuar, mas quando eu pensava, seguir em frente, gravar, viajar, cumprir agenda, ministrar para um povo, é uma coisa distante. Meu pai se foi, perdi o chão. Era isso. Aí eu falei, não, eu não posso ficar assim. Aí eu comecei a ficar preocupada, né, porque eu fui ficando cada vez pior. Sim. E aí a minha mãe, meu esposo, começou a ficar preocupado comigo. E eu falei, não posso permitir ajuda isso. médica, alguma eu não coisa? cheguei a procurar. Eu resisti, né? Sim, sim. Eu pensei em procurar, mas eu falei, não vou ainda. Você detectou isso. E aí o que eu fiz, Karina? Eu falei, eu vou pros pés do médico dos médicos. Isso foi assim, tremendo na minha vida. É um testemunho tremendo na minha vida. Eu entrei dentro do meu... Foi uma dessas vezes do quarto que eu te falei. Eu entrei no meu quarto e falei, Deus, eu vou começar a orar hoje num propósito contigo. Eu quero que o Senhor cure a minha alma. Eu quero entender por que o Senhor levou meu pai. Se eu tanto pedi para que o Senhor trouxesse ele de volta. Quando ele estava na UTI, quando ele estava doente. Eu pedi tanto para o Senhor trazer ele de volta. Por que o Senhor não trouxe? Eu ficava brigando com Deus, sabe? Eu questionava com Deus, por quê? Por que o Senhor não trouxe? Porque eu não queria aceitar, por hipótese alguma. E comecei a orar. Falei, não tem mais jeito? Ele não vai mais voltar? Então me cura. Sim. Faça eu entender. Por quê? Por que esse ciclo? Por que meu pai se foi? Nunca mais vou poder ver ele, nunca mais vou poder ouvir a voz dele. E comecei a conversar, que foi uma dessas vezes que eu falei, Espírito Santo, senta aqui, eu quero conversar, vou me abrir com o Senhor. E comecei a orar. Todos os dias eu entrava naquele mesmo lugar, naquele cantinho ali, dobrava meu joelho, ficava ali orando, e lendo a palavra, e orando. Me cura, Senhor, me cura. E o Espírito Santo de Deus ia me enchendo. E ali, Karina, naquele lugar, eu fui curada. Foi assim, 1 ano de luta, sabe? 1 ano de luta. E aí, eu comecei a receber um bálsamo, assim, na minha alma. Um refrigério. E eu saía de dentro do quarto, assim, todas as vezes que eu entrava, que eu saía leve. Aí eu já comecei a cantar, já comecei a pensar em gravar de novo, os sonhos de Deus começaram a brotar novamente, assim, no meu coração, coisa mais linda. Eu comecei a voltar a querer gravar de novo, para abençoar o povo. Aí comecei a ouvir umas composições, Deus começou a mandar composições, sabe? E Deus foi me curando. Tem 4 anos que meu pai se foi. Hoje, a partida do meu pai é como um combustível, sabe? É muito forte isso, gente. É muito forte. Foi um combustível que Deus colocou em mim para me seguir em frente. Porque quando eu lembro dele, assim, são lembranças de amor. É um legado extraordinário. E eu preciso vencer. Eu preciso continuar levando adiante esse legado lindo, extraordinário que o meu pai me deixou. E eu caminho na esperança de um dia revê-lo na eternidade. Amém. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.